Olá, alunos, bem-vindos. Novamente, estamos aqui para mais uma aula da nossa matéria. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 31 do livro Introdução à Economia do Mencken. E esse capítulo 31, ele tem o objetivo de falar sobre macroeconomia aberta, iniciar os conceitos básicos de macroeconomia aberta. O nosso objetivo aqui nesse momento é responder a algumas perguntas sobre essa macroeconomia aberta, o que nós estamos chamando. Por exemplo, como se dá o fluxo internacional de mercadorias e de ativos dentro das economias. Como que a gente pode classificar isso em maneiras de definição? Qual a diferença entre a taxa de câmbio real e a taxa de câmbio nominal? E o que é paridade do poder de compra e como ele explica taxa de câmbios nominais. Para esse processo, nós vamos seguir e vamos tentar observar algumas definições, que são definições conceituais. Essa aula de hoje ela vai ser de bastante definição conceitual para nos preparar para a aula que vem, onde a gente vai jogar um contexto mais de conceitos teóricos de macroeconomia aberta, uma teoria de macroeconomia aberta. Okay? Uma economia aberta é aquela que interage livremente com outras economias do mundo. Então, nós estávamos falando, principalmente quando a gente foi na aula 1, na aula 2, falando sobre poupança e investimento, a gente estava falando de uma economia fechada. Lembra que fizemos simplificações? Aqui agora a gente começa a expandir isso, começa a abrir, porque uma economia, normalmente, ela negocia com outras nações do mundo. E isso estabelece, isso é justamente uma definição de uma economia aberta. Então, essa economia aberta, quando ela existe e negocia com o resto do mundo, ela realiza exportações, então ela faz a venda de bens e serviços que ela produz internamente e que ela vende para o exterior. Ela realiza também importações, no qual ela compra bens e serviços que foram produzidos no exterior. De forma com que, também, como a gente já falou nas aulas passadas, existe uma definição que a gente vai seguir, que são as exportações líquidas, que também a gente pode chamar de balança comercial. Eu vou utilizar isso como sinônimos, tá? Que é justamente o valor das exportações menos o valor das importações. Então, quando nós temos valores positivos, nós temos exportações líquidas positivas, significa que eu exportei mais do que eu importei, e nós temos balanças comerciais superavitárias, significa que elas foram positivas no sentido de olhar o nível de exportação e o nível de importação. Quais são as variáveis que influenciam essa exportação líquida das economias? São várias. Nós vamos falar sobre algumas aqui e pensar um pouquinho qual que é o efeito que cada uma pode ter. Preferência de consumidor padrão. Porque se os meus consumidores têm um padrão de consumo que depende muito de determinado bem que é oferecido por uma economia externa, eu vou ter um padrão de importação muito grande por esse tipo de bem. Então, essas preferências internas vão definir o nível de importação e as preferências externas vão definir o nível de exportação. Os preços dos bens são muito importantes, internos e no exterior, porque isso vai me dar a capacidade competitiva dos meus bens e dos bens do exterior frente à minha economia, ok? Isso vai me dizer, vai me ajudar a entender qual que é a minha capacidade de importação, minha capacidade de exportação. A renda dos consumidores, também aqui no exterior, é muito importante. As taxas de câmbio que se comercializa em moeda estrangeira para moeda nacional são extremamente relevantes, a gente vai falar bastante sobre ela nessa aula e nas aulas que vêm. Tá? Os custos com transporte também são importantes, então se eu estou comprando de economias mais longínquas, que tem um tamanho menor e vão me dar custo de transporte muito grande porque não tem muita escala, então trazem poucos produtos, isso vai dificultar um pouco o meu processo de exportação ou de importação. E isso vai influenciar a capacidade de exportar ou de importar. E, por fim, políticas governamentais. Os governos podem praticar políticas de promoção de exportação, de substituição de importação. Então, todas essas políticas podem influenciar também como que o meu resultado das exportações líquidas ou da balança comercial ele vai ter no final. Tá ok? Bom, definição também que eu acho que para vocês pode ficar bastante claro já, o que é déficit e superávit comercial, porque a exportação líquida ela mede o desequilíbrio no comércio do país, certo? E um déficit comercial seria um excesso de importações sobre as exportações, ou seja, eu tenho exportação líquida negativa e tenho déficit comercial, déficit da balança comercial.
E o superávit é o contrário, que eu já tinha falado antes. Exportações líquidas positivas, superávit da balança comercial. Um equilíbrio comercial é uma situação em que as exportações são iguais às importações. Isso é muito raro de ocorrer em comparações anuais. Mas, normalmente, a relação entre as variáveis ela acaba sendo muito próxima. Estou trazendo aqui um exemplo para vocês da evolução da balança comercial do Brasil de 1960 a 2018. Então, um horizonte muito amplo de análise durante esse tempo. Isso está classificado como porcentagem do PIB. Então, nós vemos que existe um movimento de aumento da balança comercial brasileira em relação à importação e exportação. As duas têm crescido como porcentagem do PIB. Elas passam de algo em torno de 7% cada uma em 1960, ou seja, e vai para algo em torno de 14 a 15% cada uma no ano 2018. Então, nesse período, ela praticamente dobra essa participação da balança comercial do Brasil em relação ao PIB. E você vê que elas crescem de maneira bastante conjuntas. É lógico que em alguns momentos nós temos superávit, em outros momentos nós temos déficit da balança, e esses movimentos eles podem ser explicados por aquelas variáveis que explicam a exportação, que explicam a evolução das exportações líquidas e podem ser estudadas para identificar quais processos foram mais importantes em momentos específicos do tempo. Dada essa informação, nós falamos sobre fluxo de bens e serviços. Agora vamos falar sobre fluxo de capital, porque é uma definição que vai ser muito importante para a gente também no próximo capítulo, na próxima aula que vamos apresentar. O fluxo de capital a gente vai definir ele como fluxo líquido de capitais externos. Prestem bastante atenção como que a gente vai definir esse fluxo, porque isso pode criar complicações de entendimento no futuro para vocês. O fluxo líquido é a compra de ativos estrangeiros por residentes nacionais, menos a compra de ativos internos por estrangeiros. Então, olha só, eu falo de fluxo líquido quando eu faço compra de ativos do exterior de quem mora aqui no Brasil, menos a compra de ativo no Brasil de quem mora no exterior. Então é fluxo líquido. Esse é o fluxo líquido de capital externo. Ele vai ser positivo quando existe investimento externo líquido para o exterior, quando eu invisto mais no exterior do que investem no meu país, certo? Então eu vou chamar fluxo líquido de capitais um investimento externo líquido. Então preste atenção que ele é positivo quando eu estou mandando mais dinheiro para fora do que está entrando dinheiro no meu país. E ele vai ser negativo caso contrário. Eu vou colocar aqui, só para a gente entender essas duas formas de que o fluxo de capital atua. Ele vai ser direto, tá? Quando eu tenho, por exemplo, que eu realizo ativamente o investimento, um residente nacional, ele realiza ativamente o investimento no país estrangeiro. Por exemplo, eu tenho investimento direto quando eu abro uma loja da Magazine Luiza no Uruguai, propaganda, né? Ou quando, por exemplo, eu tenho investimento externo direto, ao contrário, quando a Hyundai abre uma fábrica para produzir carros no Brasil, certo? Então eu tenho entrada de investimento externo direto. Eu estou entrando no Brasil. Cada um tem um movimento diferente, tá vendo, né? O primeiro que eu falei, indo para a loja no Uruguai, está saindo dinheiro do Brasil. Então está aumentando o investimento externo que o Brasil faz. O que está entrando no Brasil está aumentando o investimento que o exterior faz no Brasil. Isso é direto, porque ele tem atividades produtivas, ele está sendo aplicado diretamente a atividades produtivas. E ele é o que a gente chama de carteira de investimento externa ou indireto, investimento indireto, é quando você compra ações de empresas estrangeiras, títulos de empresas estrangeiras, ou você compra títulos de governos estrangeiros, no qual você fornece fundos de empréstimo a uma empresa estrangeira ou um governo estrangeiro. Isso é o que a gente chama de capital de fluxo de investimento indireto, ou carteira de investimento externo. Essas definições elas também são sinônimas quando a gente falar sobre aqui. Mas vejam que ela é indireta porque ela não está sendo aplicada diretamente na atividade produtiva. Ela é uma conta de capital financeiro, ela não é uma conta de capital físico. Então essa é a diferença. E nesse caso também ela pode ser de fluxo de saída do Brasil, quando algum residente brasileiro está comprando ações do exterior, comprando títulos do exterior, ou ela pode ser de fluxo de entrada, quando agentes estrangeiros estão comprando títulos ou ações no Brasil.
Esse fluxo de capital, o investimento estrangeiro líquido, ele vai medir exatamente o desequilíbrio no comércio de um país em ativos, certo? Em ativos diretos ou indiretos, que é justamente aquilo que a gente estava falando. Quando ele é maior do que zero, tem mais saída de capital. Ou seja, os residentes nacionais compram mais ativos externos do que os residentes estrangeiros compram ativos internos, ok? E ele vai ser negativo quando tem mais entrada de capitais. Quando compras externas de bens domésticos, ou seja, são superiores às compras domésticas de ativos estrangeiros. Eu acho que isso é muito importante vocês tomarem como definição, entender exatamente, porque normalmente o que a gente pensa como contra-intuitivo é o contrário, é pensar que quando entra mais é positivo, mas não é isso que a gente está pensando aqui. A gente está pensando na nossa capacidade de investir no exterior, e isso é o positivo nesse caso específico. E isso vai guardar uma relação muito específica com o que a gente vai falar na aula que vem. Por isso que a gente usa dessa forma essa explicação. Quais são as variáveis que influenciam esse investimento externo líquido? Taxa de juros reais paga sobre os ativos externos vai influenciar, né? Assim como taxa de juros reais paga sobre os ativos internos também vai influenciar. De forma com que, se as taxas de juros reais dos ativos externos aumentam em detrimento da nossa, o IEL vai aumentar, certo? Se elas diminuem em detrimento da nossa, o IEL vai diminuir, pode se tornar menor do que zero. Então essas são as tendências dadas às taxas de juros reais. Se não ficou claro, aula síncrona, a gente retoma e vai falando sobre isso. As taxas de juros e os riscos percebidos também de detenção de ativos, certo? Esse risco percebido de detenção de ativo, ele vai também influenciar a minha capacidade ou a minha vontade, a minha preferência de ir para o exterior ou não aplicar o dinheiro. E políticas governamentais afetando propriedade de ativos internos por estrangeiros. Essas políticas também são muito importantes, são geradas por vários processos de discussão, onde alguns países estabelecem limites de fluxos de saída de capitais, existe muito processo de crítico quanto a isso, existe muito processo de pessoas que acham que é importante, porque ela pode estabilizar fluxo de capital, outros acham que ela pode diminuir a entrada de fluxo de capitais. Essa é uma questão também de discussões mais contemporâneas e mais avançadas que a gente pode aumentar nos nossos encontros síncronos. Nesse momento vamos entrar agora começando o estudo sobre as taxas de câmbio. E vamos falar da taxa de câmbio nominal. Que a taxa de câmbio nominal é a taxa a qual uma pessoa pode trocar a moeda de um país pela moeda de outro país. Como uma estratégia de análise nossa aqui interna, nós vamos expressar essas taxas de câmbio como a moeda nacional por unidade de moeda estrangeira, ok? Utilizando como unidade de moeda estrangeira principalmente o dólar, que é a moeda estrangeira mais intercambiável do mundo. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai analisar isso pensando em valorizações ou desvalorizações dessas moedas. Como que isso funciona? Uma valorização da moeda, eu vou supor que é um aumento do valor da moeda nacional medido pela quantidade de moeda internacional que eu posso comprar. Então, vamos pensar o seguinte, vamos pensar em dois tipos de câmbio para o real sobre o dólar e pensar o que é câmbio valorizado e câmbio desvalorizado, tá? Nesses sentidos específicos. Eu estou falando aqui que um câmbio valorizado seria, para minha expressão específica, um câmbio na qual a gente vai chamar câmbio de o real e o dólar têm uma relação 1 para 1. Eu estou dizendo aqui que o real é forte, um real vale $1. Por que eu estou fazendo isso? Para fazer uma comparação relativa, o que seria um câmbio desvalorizado? Que nesse caso específico, nessa comparação relativa, seria um câmbio onde o real é mais fraco, eu preciso de mais reais para comprar $1. Ou seja, o câmbio, o real perdeu o valor, ele se desvalorizou em relação ao dólar. Então, é uma diminuição do valor da minha moeda nacional medido pela quantidade de moeda internacional que eu posso comprar. Nesse caso, para comprar $1, eu preciso de R$2. No caso anterior, eu precisava só de R$1. Certo? Então, sempre que a gente falar de valorização, é valorização da minha moeda em relação à internacional. Quando eu falar de desvalorização, é da minha moeda em relação à internacional. Nós sempre fazemos essa comparação. O contrário podia ser feito, mas nós vamos utilizar essa base de comparação para nossas aulas posteriores, para nossas análises. Ok? Essa é a taxa de câmbio nominal. Real sobre dólar, real sobre euro, certo? Real sobre iene, real sobre yuan.
o que for. A taxa de câmbio real, vocês vão começar a lembrar aqui agora, que eu já falei lá na primeira aula, que é, pessoal, nós não analisamos sempre a taxa nominal, porque a taxa nominal ela não guarda uma relação entre as relações de preço da economia. E muitas vezes essa relação entre os preços ela é muito importante para a minha análise. Então, a taxa de câmbio real ela vai fazer isso, ela vai fazer a taxa em que bens e serviços de um país são trocados por bens e serviços de outro país. Ou seja, ela vai levar em consideração a relação de preços de dois países, certo? E a taxa de câmbio real nada mais é do que a taxa de câmbio nominal multiplicada pela relação de preços, aonde eu estou chamando aqui P de preço doméstico, P asterisco de preço internacional, na moeda internacional, ok? E E a taxa de câmbio nominal. Essa seria a relação e a medição da taxa de câmbio real. Quando você vai fazer essas análises da taxa de câmbio real, você faz essas análises para saber sobre os relacionamentos e as capacidades que bens e serviços de um país podem ser comprados ou observados em outro país. Vamos fazer um exemplo aqui, só para a gente ter uma ideia como que isso funciona. E por que isso é importante vai ser inserido depois e mais à frente. A gente vai entender que esse é o ponto principal da análise. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar em comparar um bem específico. Eu estou falando de um bem aqui, eu estava falando de bens e serviços, agora vou fazer um exemplo com um bem. Comparar um bem específico para saber o seguinte. Olha, quanto que é vendido determinado produto num país e em outro país? Então vamos supor que um Big Mac ele custa $3 nos Estados Unidos e R$ 30 no Brasil. A minha ideia é dizer o seguinte, onde que ele é mais barato? Certo? Ou seja, a taxa de câmbio real vai me ajudar a explicar isso. Por quê? Vamos pensar, a taxa de câmbio nominal é R$ 5 por dólares. Tá? Estou pegando uma taxa média do que está sendo praticado hoje na economia. Então, para eu saber a taxa de câmbio real desses dois bens, eu tenho que fazer E vezes P sobre P asterisco. Vamos pensar aqui, nós estamos fazendo essa análise para os Estados Unidos. Então, P é preço doméstico dos Estados Unidos e P asterisco é preço internacional do Brasil. Essa análise é para os Estados Unidos, ok? Fique claro. Então, o E vezes P vai ser o preço em reais de um Big Mac dos Estados Unidos, porque eu estou pegando a taxa de câmbio, pegando o preço dos Estados Unidos e convertendo para a taxa de câmbio, que seria igual a R$ 5 por dólar e $3 por Big Mac, R$ 15 por Big Mac dos Estados Unidos. E o preço do Big Mac no Brasil é R$ 30 no Brasil, certo? Então, para eu calcular essa taxa de câmbio, vai ser R$ 15 por Big Mac dos Estados Unidos e R$ 30 por Big Mac do Brasil. O que isso significa? Significa que o Big Mac nos Estados Unidos ele é metade do preço do Big Mac do Brasil, certo? Eu preciso de apenas meio Big Mac no Brasil para pagar por um Big Mac nos Estados Unidos. Ou seja, o Big Mac nos Estados Unidos, nesse caso específico, é mais barato. Vejam, eu não sei se é verdade, eu não sei se esse é o preço dos Estados Unidos e o preço do Brasil, tá? Depois a gente pode até pesquisar. Mas nesse caso específico, eu estou querendo dizer o seguinte, é mais barato o Big Mac dos Estados Unidos do que o Big Mac do Brasil. Essa é a interpretação da nossa taxa de câmbio real. A taxa de câmbio real é que eu preciso de meio Big Mac brasileiro por um Big Mac americano. Então, para comprar um Big Mac nos Estados Unidos, um cidadão brasileiro, ele deve sacrificar uma quantia que poderia comprar meio Big Mac no Brasil. Então, é muito melhor comprar um Big Mac nos Estados Unidos, certo? Seria muito melhor. Então, preste atenção, se eu pudesse ter essa capacidade, morando no Brasil, de pedir um Big Mac dos Estados Unidos, eu ia pagar só metade do preço. Então, o Big Mac nos Estados Unidos, a taxa de câmbio real está me mostrando que o Big Mac nos Estados Unidos, ele tem um poder de mercado, de acessar novos mercados, pelo menos para o caso do Brasil, maior. Então eu poderia estar importando esse Big Mac dos Estados Unidos se isso fosse possível. Não é um caso meio esdrúxulo, nesse caso não dá, mas vamos pensar que é um bem de importação, que pode ser importado. Tá? Então eu poderia estar trazendo ele. E é por isso que a taxa de câmbio real, que é a taxa de câmbio que leva em consideração o nível de preço, que influencia importação e exportação. Porque nesse caso específico, pensa nisso como um celular, tá? Então eu compro um celular lá que é mais barato, consigo trazer para o Brasil. Então vai aumentar a importação de celulares, porque a taxa de câmbio real está me sinalizando isso, ok? Se a gente joga para muitos bens, a gente joga para calcular sobre níveis de preços,
que é justamente esse ponto que eu estou falando para vocês num âmbito mais ampliado. Então, pensa no preço doméstico dos Estados Unidos, P, estou falando dos Estados Unidos exatamente, como índice de preços ao consumidor. E P asterisco como nível de preços internacional, certo? Uma medida de nível de preços internacional. Então, a taxa de câmbio real do país em relação a todos os demais países seria o preço de uma cesta doméstica de mercadorias em relação ao preço de uma cesta de mercadorias estrangeiras. É muito complicado normalmente calcular isso, né? Calcular esse preço de mercadorias domésticas e preço de mercadorias estrangeiras. Nesse caso, muitas vezes pode ser utilizado o que a gente falou na primeira aula, que é o deflator do PIB. Lembram-se? Então, o deflador do PIB ele pode ser importante porque ele faz comparações iguais. Eu pego níveis de preços que são comparados em relação a uma variável igual, que é PIB. Porque se eu uso o índice de inflações diferenciados, ele pode ter cestas de consumo diferenciados para fazer o cálculo de nível de preço. O deflator do PIB não, é uma cesta que são todos os bens são vendidos naquela economia, são todos os bens são vendidos naquela outra. Apesar dela ser cestas de bens diferentes nas economias, a gente está falando do PIB como um todo de uma economia, então ele pode ser bastante utilizado para isso. Mas a taxa de câmbio real, o importante que fica aqui para vocês, é que ela mede a relação entre câmbio nominal e nível de preço das economias. E é isso o que vai ser importante para definir competitividade de bens e serviços de países no mercado internacional. Se a taxa de câmbio real dos Estados Unidos se aprecia, as mercadorias americanas se tornam mais caras em relação às mercadorias estrangeiras, que é isso que eu estou falando. Então, isso gera uma dificuldade maior dos Estados Unidos exportar e uma facilidade maior dele importar produtos do estrangeiro, porque a taxa de câmbio real deles especificamente se apreciou. Então, é isso o que faz essa definição. Por uma outra oportunidade, uma outra opção, a gente pode entender e pode estudar o que a gente chama de lei do preço único. O que é a lei do preço único? Dada essa relação entre taxas de câmbio real, a lei do preço único é uma noção de que um bem deve ser vendido pelo mesmo preço em todas as localidades. Que talvez vocês já devem estar pensando nisso, que é o caso do Big Mac. Porque vamos supor, por exemplo, que o café ele é vendido por R$ 4,00 o peso em São Paulo e R$ 5,00 o peso em Buenos Aires. E ele pode ser transportado sem custo. Uma suposição que a gente pode retirar depois. O que vai acontecer num processo como esse se você é um comerciante inteligente, perspicaz e consegue entender esse processo? Você consegue entender que tem uma oportunidade para o que a gente chama de arbitragem, certo? Porque eu posso fazer um lucro rápido comprando café em São Paulo e vendendo em Buenos Aires. Olha só, eu posso ganhar, aí eu posso comprar por R$ 4,00 em São Paulo e vender por 5 em Buenos Aires, 25% de lucro, porque eu não tenho custo de transporte, eu não tenho imposto, não tenho nada. Então eu posso fazer esse processo no qual eu levo o café de São Paulo para Buenos Aires, eu vou arbitrar. E esse processo de arbitragem vai levar o preço do café em São Paulo. Lembre-se aqui, se preferir, joga uma curva de oferta e demanda do café em São Paulo e do café em Buenos Aires. Tá? O aumento do preço em São Paulo vai ser catapultado pelo aumento de demanda. Do aumento de demanda de café em São Paulo. O aumento de demanda vai aumentar o preço em São Paulo. E o Buenos Aires, o preço do café vai diminuir, por quê? Porque vai ter um aumento de oferta. Esse aumento de oferta reduz o preço. E esse processo ele só vai se extinguir quando acabarem as oportunidades de arbitragem. Então a arbitragem vai levar com que esses preços sejam os mesmos. De forma com que a lei do preço único é isso. É dizer que existiria uma capacidade no qual o preço das mercadorias ao longo de todos os locais do mundo eles seriam únicos. Ok? Daí surgiria o que a gente chama de paridade do poder de compra, que é uma teoria, tá? É uma teoria das taxas de câmbio, segundo a qual uma unidade de qualquer moeda dada deveria ser capaz de comprar a mesma quantidade de bens em todos os países. Da onde que surge isso? Baseada na lei do preço único. Por quê? Porque se for verdade a lei do preço único, se for possível estabelecer processos de arbitragem, a taxa de câmbio ela poderia ser igual através da paridade do poder de compra. Significaria que as taxas de câmbio nominais elas se ajustariam para igualar o preço de uma cesta de bens em todos os locais. Por quê? Porque se eu tenho uma taxa de câmbio São Paulo, Buenos Aires ali, e conforme eu vou arbitrando isso daqui, a modificação da taxa de câmbio nominal ela vai se ajustando por lei de oferta e demanda para fazer com que eu iguale os preços dos bens tanto em São Paulo
quanto em Buenos Aires, quanto em qualquer outro lugar que eu puder observar operações de possibilidade de arbitragem. Vejam, isso acontece com determinada frequência na economia, tá? Isso também implica que se a paridade do poder de compra for verdade, ela diria que a taxa de câmbio nominal entre dois países ele deveria ser igual à razão entre os níveis de preços dos países, certo? Por quê? Porque se os países têm inflação diferente, mudaria ao longo do tempo. De forma que, se a inflação é maior na Argentina, vamos pensar aqui, do que no Brasil, então o preço internacional aumenta mais rápido, ou seja, o preço na Argentina aumenta mais rápido do que o preço no Brasil. E de forma com que a taxa de câmbio da Argentina vai aumentar, e de forma com que o real vai se valorizar contra o peso. Eu acho que é muito bom vocês pensarem isso, tentarem englobar isso, porque eu acho que é um pouco, talvez seja um pouco complicado. Mas isso é verdade, porque a relação dos preços vai identificar o que vai acontecer com a taxa de câmbio. E o oposto também é verdadeiro. Se a inflação é maior no Brasil do que na Argentina, o preço interno do Brasil aumenta mais rápido do que o preço internacional, certo? O IE cai e o real desvaloriza, de forma com que isso vai se igualando. Então, a teoria da paridade do poder de compra, ela seria muito interessante e muito importante para fazer essas sinalizações. E vejam que análises baseadas em variáveis ligadas à paridade do poder de compra, ela é bastante utilizada na economia. Nós temos muitos indicadores, como PIB medido por paridade do poder de compra, ou determinados gastos medidos por paridade do poder de compra, de forma a tentar medir uma mesma cesta e mesmo níveis de preços entre dois países. Ela é uma medida importante, ela é uma medida relevante, mas ela tem limitações, certo? Quais são as limitações da paridade do poder de compra? Talvez também já esteja claro para você. Eles não vão se equalizar totalmente as relações entre os níveis de preço para se igualar à taxa de câmbio nominal. Não vai se equalizar porque muitos bens e serviços não são facilmente comercializáveis, né? É o que a gente chama de bens não tradables, tá? Bens não comercializáveis. Por que isso? Porque, por exemplo, como que eu vou comercializar uma troca de pneu que é realizada na minha cidade em relação a uma troca de pneu do exterior? Os serviços, normalmente, eles não são comercializáveis. Eu não ofereço serviços a nível do exterior, tá? Então, se isso acontece, os preços desse bem eles não serão arbitrados, de forma com que o nível de inflação das duas economias elas não vão ser exatamente uma relação entre elas que seja igual à taxa de câmbio nominal, tá? Então, essa é uma limitação. Outra limitação é que bens nacionais e domésticos não são substitutos perfeitos, certo? Por quê? Porque os padrões de preferência eles são bastante diferentes e as curvas de demanda são bastante distintas. O que isso significa é que um preço de um bem no Brasil, ele é precificado de maneira diferente de um preço de um bem na China, porque as preferências do consumidor são diferentes. Então, isso não quer dizer que o preço vai se igualar entre Brasil e China, porque eu posso levar um produto daqui para lá e não ser relacionado com a mesma relevância que ele tem no Brasil ou que ele teria na China, tá? Então, isso também limita a capacidade da PPC indicar que a relação de preços é igual à relação da taxa de câmbio nominal. E por último, antes de passar, nós temos as fricções da movimentação de mercado. Nós temos custos de transporte, nós temos barreiras alfandegárias, taxas de importação, né, limites de exportação e coisas desse tipo. Eles limitam a capacidade de dizer também que essa relação taxa de câmbio nominal seria igual à relação entre preços dos dois países. De qualquer forma, normalmente se medem cestas de bens tradables para tentar relacionar uma taxa de paridade do poder de compra que possa aproximar de alguma forma a relação entre o nível de preço dos países para fazer uma comparação mais racionalizada e mais igualitária para entender a relação entre esses países, tá? Mas devemos saber sobre essas limitações. Bom, nossa aula de conceitos básicos de macroeconomia aberta vai ficar por aqui. E nessa aula a gente aprendeu alguns conceitos básicos, como eu já falei, que eu estou nomeando aqui para vocês e que basicamente mostram relação da exportação líquida, que é igual a exportação menos importação e que também pode ser vista como balança comercial, fluxo líquido de capital, que eu chamo que é igual a compra de ativos estrangeiros de residentes domésticos menos a compra de ativos domésticos de residentes estrangeiros, ou seja, ele é positivo quando está saindo mais dinheiro para comprar ativos externos
do que entrando em dinheiro externo para comprar ativos domésticos, ok? Que fique isso claro para a gente. A taxa de câmbio nominal é o preço relativo da moeda de dois países, a taxa de câmbio real é o preço relativo dos bens e serviços de dois países, certo? A taxa de câmbio real é a que que influencia as exportações e importações, e que com a teoria da paridade do poder de compra, uma unidade de qualquer moeda de qualquer país deveria ser capaz de comprar a mesma quantidade de bens em todos os países. Tá? De forma com que isso implicaria que a taxa de câmbio nominal deve ser igual à razão entre os níveis de preço. Mas, como a gente viu, isso não é exatamente igual porque a gente tem fricções, a gente tem bens não comercializáveis, tem preferências distintas no mercado como um todo. Mas, ficamos por aqui, certo? Acabamos a aula de hoje. Espero vocês para a próxima aula, quando falaremos de teoria macroeconômica das economias abertas. Um abraço e até lá.